Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao meu canal. Antes de começarmos, já deixa seu like, se inscreve aqui e fica comigo até o final, porque hoje nós vamos falar sobre um dos temas mais transformadores da sexualidade feminina. Por que tantas mulheres descobrem novas formas de prazer depois dos 50? E acredite, isso acontece muito mais do que você imagina. Existe um mito enorme de que a maturidade reduz o prazer, quando na verdade, para muitas mulheres, é justamente nessa fase que ele se torna mais profundo, mais consciente e até mais intenso. O corpo muda? Sim. A forma de sentir muda? Claro. Mas é exatamente essa mudança que abre as portas para novas experiências, novos ritmos, novas sensações e uma conexão muito mais verdadeira com o próprio corpo. Uma das principais razões dessa transformação é a liberdade emocional que surge com a maturidade. Depois dos 50, muitas mulheres deixam para trás culpas antigas, expectativas sociais, pressões estéticas e o medo constante de agradar alguém. É como se a mente finalmente respirasse. E quando a mente relaxa, o corpo responde. Sem a obrigação de performar, com a liberdade de sentir, com a maturidade de dizer o que querem e o que não querem, as mulheres começam a experimentar o prazer não como uma tarefa, mas como uma escolha. Quantas vezes na sua vida você se sentiu obrigada a seguir um padrão? E como seria se agora você simplesmente pudesse seguir o seu corpo? Outro ponto essencial é que depois dos 50 o prazer deixa de ser acelerado e passa a ser profundo. O toque lento, a respiração calma, a conexão emocional ganham força. O corpo pode precisar de mais tempo para despertar, mas ele desperta com mais intensidade. Isso acontece porque a sexualidade madura é construída em presença, em atenção, em intimidade verdadeira. Nada é corrido, nada é automático, nada é por obrigação. E é exatamente essa calma que permite ao corpo perceber sensações que antes passavam despercebidas. Você já sentiu seu corpo responder de forma diferente quando está mais presente? E tem algo ainda mais poderoso. A maturidade traz autoconhecimento. Depois dos 50, muitas mulheres sabem melhor quem são. Sabem o que gostam, sabem o que não querem, sabem como comunicar suas necessidades. Não existe mais aquele medo juvenil de ser julgada. Existe clareza, existe segurança, existe voz. E quando a mulher se reconhece como protagonista do próprio prazer, ela abre espaço para explorar técnicas diferentes, zonas erógenas ignoradas, ritmos novos e até formas de prazer que nunca fez parte da vida dela antes. Quantas partes do seu corpo você realmente conhece? Quantas delas você já explorou com curiosidade, sem pressa, sem expectativa? Talvez muita coisa ainda esteja esperando para ser descoberta. Além disso, a maturidade devolve à sexualidade algo que a juventude muitas vezes não tem: conexão emocional profunda. Nessa fase, o prazer não nasce apenas da pele, nasce do carinho, do diálogo, da intimidade emocional. Nasce de um parceiro que escuta, que entende, que respeita o tempo dela. Nasce de um ambiente seguro, onde o corpo pode relaxar. E quando o corpo relaxa, o prazer se amplia. Muitas mulheres descobrem o que é prazer verdadeiro só após os 50, quando se permitem viver uma intimidade que não é apressada, não é apática, não é desconectada, mas profundamente humana. Por fim, existe ainda um detalhe maravilhoso. A curiosidade renasce. Depois dos 50, muitas mulheres voltam a se permitir explorar novas práticas, novos estímulos, novos tipos de toque, novas formas de expressar sensualidade. É uma fase de descoberta, não de encerramento. Uma fase de expansão, não de perda. A maturidade não fecha portas. Ela abre portas internas que estavam trancadas pelo medo, pela culpa ou pelos padrões da juventude. Quando seguimos para a segunda parte, começamos a entender que o prazer feminino depois dos 50
não é um acidente. Ele é resultado de mudanças emocionais, hormonais e relacionais que se combinam para criar uma nova forma de sentir. Uma das razões mais marcantes está no fato de que, com a maturidade, a mulher passa a viver a sexualidade com menos pressão e mais verdade. A necessidade de corresponder a expectativas externas diminui e, no lugar disso, nasce uma relação muito mais íntima com o próprio corpo. Você já percebeu como, com o tempo, fica mais fácil dizer "isso eu gosto" e "isso aqui não funciona para mim"? Essa clareza, que antes talvez fosse difícil, agora se torna natural. E o prazer cresce quando a mulher se sente dona da própria voz. Outro elemento essencial é a mudança hormonal, que apesar de trazer desafios, como menor lubrificação ou resposta mais lenta, também abre espaço para uma nova forma de prazer, mais consciente e mais conectada. Muitas mulheres relatam que depois dos 50 passam a sentir o corpo de maneiras diferentes, mais profundas, menos imediatas, mais emocionais. O toque que antes parecia simples, agora ganha significado. A respiração se torna uma aliada. A mente deixa de correr e começa a mergulhar. E isso acontece porque o prazer feminino, ao contrário do que muitos acreditam, não depende só do corpo. Depende do estado emocional, da presença, do acolhimento. Quantas vezes seu desejo desapareceu em momentos de estresse? E quantas vezes ele renasceu quando você se sentiu segura, relaxada, valorizada? Também é importante perceber que, após os 50, muitas mulheres estão em uma fase da vida com menos cobranças externas. Os filhos já cresceram, a carreira está mais estável. A rotina muda. E essa nova liberdade cria espaço para algo raro. Tempo emocional. Tempo para olhar para si, para cuidar do corpo, para explorar sensações sem pressa. O prazer amadurecido nasce dessa liberdade, desse espaço interno que finalmente aparece. E isso explica por que tantas mulheres descobrem novas zonas erógenas, novas práticas, novas formas de toque que antes simplesmente não cabiam na vida corrida. Você já se perguntou quantas coisas você não vivia antes, por falta de tempo e não por falta de desejo? Outro ponto poderoso é o fortalecimento do vínculo emocional. Relações maduras muitas vezes trazem mais cumplicidade, mais diálogo e mais confiança. 3 coisas que aumentam o prazer feminino de forma exponencial. Quando a mulher sente que pode se expressar, que é ouvida, que é respeitada, que é desejada por quem ela é, e não por um ideal, o corpo responde. A sexualidade deixa de ser uma performance e se torna um encontro. E encontros verdadeiros despertam sensações que muitas mulheres só conhecem na maturidade. Você já viveu um momento íntimo em que o toque parecia falar mais alto do que qualquer palavra? E há ainda um aspecto que poucos comentam, mas que faz toda a diferença. A maturidade traz coragem. Coragem para experimentar o que nunca foi testado. Coragem para explorar sem julgamento. Coragem para dizer, eu quero. Coragem para viver sua própria sensualidade. Muitas mulheres só descobrem seu verdadeiro potencial íntimo quando, finalmente, soltam as amarras da juventude. O prazer após os 50 é, acima de tudo, um ato de liberdade. Liberdade de sentir, de escolher, de se colocar como prioridade. Agora, entrando na terceira parte, começamos a olhar para o lado mais prático, sensorial e transformador dessa fase da vida. Porque entender as mudanças é importante, mas viver o prazer com presença, consciência e curiosidade é o que realmente faz a diferença. E essa etapa é justamente sobre isso. Como aproveitar o que o seu corpo oferece hoje, sem comparações com o passado, sem pressa, sem medo e com a liberdade que a maturidade traz. A primeira prática essencial é explorar o próprio corpo com calma, algo que muitas mulheres nunca tiveram a oportunidade, ou coragem, de fazer mais jovens. Quando você se toca sem pressa, reconhece suas zonas de conforto, identifica onde o corpo relaxa
E onde tensiona, você cria um mapa íntimo de si mesma. Isso não é egoísmo, isso é autocuidado. Como você vai ensinar alguém a te dar prazer se nem você sabe exatamente o que desperta suas sensações? E aqui, a pergunta é simples, mas profunda. Quando foi a última vez que você se tocou apenas para sentir, sem objetivo, sem cobrança? Outra prática poderosa é investir em estimulação diferente da que você estava acostumada. A maturidade abre espaço para novos ritmos, toques mais lentos, movimentos circulares, pressão suave, respiração coordenada, pausas longas. O prazer feminino amadurecido não é sobre intensidade, é sobre profundidade. E quando você permite que seu corpo responda no tempo dele, o prazer surge com muito mais naturalidade. Já percebeu como certas sensações só aparecem quando você desacelera? O uso de lubrificantes e hidratantes íntimos também pode transformar completamente a experiência. Muitas mulheres ainda sentem vergonha disso, como se fosse sinal de fraqueza, quando na verdade é o contrário. É inteligência. O corpo muda, sim, e oferecer conforto e cuidado para ele é parte do processo de manter o prazer vivo. Quando o desconforto sai da equação, o prazer entra com força. Você já experimentou diferentes tipos de lubrificação para entender qual conversa melhor com o seu corpo? Outra ação prática é fortalecer o assoalho pélvico com exercícios simples, como os famosos Kegel. Esses músculos são diretamente ligados ao prazer, à intensidade das sensações e até à qualidade dos orgasmos. Quando estão fortes, a resposta sexual melhora. Quando estão fracos, o prazer diminui. A maturidade é justamente o momento ideal para começar a cuidar dessa região. 30 segundos por dia podem mudar completamente a forma como o corpo reage. Já tentou perceber como essa região do seu corpo responde quando você contrai e relaxa conscientemente? E algo que muitas mulheres descobrem depois dos 50 é o poder da respiração profunda. A respiração é o fio que conecta mente e corpo. E quando você respira de forma lenta e consciente, seu sistema nervoso desarma as tensões e abre espaço para o prazer. Experimentar durante momentos íntimos a respiração sincronizada com o parceiro ou com o próprio toque pode intensificar sensações de forma surpreendente. Você já notou como seu corpo reage diferente quando sua respiração não está acelerada, mas fluindo? Por fim, existe a prática mais bonita de todas, a liberdade de explorar. A maturidade te dá a permissão de experimentar novas formas de intimidade, seja sozinha, seja acompanhada. Um novo ritmo, um novo toque, uma nova fantasia, um novo ambiente, um novo carinho. Não existe mais a cobrança do certo ou errado. Existe o que funciona para você. Existe o que seu corpo gosta e o que ele rejeita. Existe o prazer que você decide viver.